Graça e paz, boa noite, meus irmãos. Que grande verdade. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos sustentará até o fim. Por isso que nós podemos dizer com toda ousadia e fé que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. No Deus que não nos deixará, no Deus que é Emanuel. Muito obrigado, Coral da Metrópole, sintam-se em casa. E que Deus nos abençoe mais e mais nesta missão de cantar e tocar corações. Vamos nos levantar, meus irmãos, e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler versos 25 e 27. Bem-vindos a todos que aqui hoje nos dão a alegria de recebermos para juntos adorarmos a Deus. Faça daqui a sua casa, essa casa é sua. Evangelho de João 3, 25, 27, estamos na continuidade de uma série de mensagens chamada Quaresma 2019. Esta vai ser a parte 4. Nós já temos, então, as outras 3 partes na internet, no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá assistir as mensagens que você não teve oportunidade de aqui estar. O texto diz o seguinte: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de inspiração, de comunhão entre os irmãos, de liberdade que temos para estarmos aqui nesta igreja, cultuando ao Seu nome. Senhor, nesta hora, abra o nosso entendimento para ouvirmos a Tua palavra, e que a Tua palavra possa repousar em nossos corações, e que possamos honrar a Tua palavra com atitudes de quem ouve, aprende e obedece à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. Que assim seja, é o que pedimos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. João, chamado Batista, foi o primeiro profeta que a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento, e ele se autodenominou como a voz que anunciaria no deserto, pegando as palavras do profeta Isaías, e naquele momento, naquela chamada plenitude dos tempos, ele encarna esta missão dizendo: eu sou essa voz, eu sou o anunciador. João Batista, então, é aquele que vem e convida as pessoas a entrarem, a mergulharem no Rio Jordão, que era o símbolo da libertação espiritual. Foi a última barreira que os israelitas tiveram que atravessar antes de entrar na terra prometida. E João vai nas águas daquele Rio Jordão, nas águas daquele lugar que era um memorial, e chama o povo a assumir as suas responsabilidades. Essa é a definição simples do que é arrependimento. Eu assumo as minhas responsabilidades diante dos meus erros, diante da fragilidade que eu sou, que eu tenho, que eu possuo, que eu vivo, que eu manifesto, e eu assumo essa responsabilidade não simplesmente diante de mim, não diante simplesmente do meu próximo. É diante de mim, primeiramente, porque a consciência é minha, é diante do meu próximo, porque o arrependimento só é real quando o próximo percebe os frutos dele. Você já, por exemplo, deve ter convivido com alguém que falou que você teve algum problema de relacionamento, te perdoou, mas nunca mais falou com você. Poxa, esse não é um fruto de arrependimento, porque então nós nos separamos completamente das relações. Então, será que isso foi um arrependimento realmente do que aconteceu, ou se isso foi simplesmente um afastamento? Então, arrependimento depende da minha consciência daquilo que eu fiz, do que eu sei que fiz, envolve a manifestação da minha nova atitude para o próximo, e tudo isso no cenário da espiritualidade diante de Deus que tudo vê.
Então João vai ali no Rio Jordão e convida as pessoas, olha, se arrependam. Assuma a sua responsabilidade para você, publicamente aqui nas águas, e saiba que nós estamos invocando um Deus e um Senhor. E as pessoas eram então, por João, mergulhadas no Rio Jordão e prosseguiam a sua vida no processo que estava ali acontecendo, naquele momento de entender quem era Cristo, receber a Cristo, imitar a Cristo. E Jesus foi até João. Jesus foi até ele, Jesus foi batizado por João, Jesus foi mergulhado nas águas. Há ali um momento lindo nesse encontro entre este primeiro profeta João e Jesus, o Messias de Israel, porque João, a perceber Jesus vindo até ele, fica apavorado. Poxa, como que eu vou batizar Jesus? E Jesus fala, não, é isso que é para ser feito. Jesus então deu o exemplo, Jesus se colocou ali debaixo da autoridade do profeta João e foi batizado. E os céus confirmaram quem ali estava sendo batizado. Vem uma voz do céu, vem uma voz que mostra que aquele era o Filho de Deus, vem o Espírito Santo em forma de pomba naquele momento. E todo mundo percebe que estão diante de um outro ser conectado, guarde isso, com os céus. Porque dos céus vem a voz, número 1, número 2, do céu vem a pomba, que era o símbolo ali do Espírito Santo. Só que automaticamente depois disso, a narrativa vai nos dizer que então agora Jesus está numa outra localidade, fazendo aquilo que João fazia inicialmente. Que Jesus estava dando continuidade àquilo que primeiramente João começou. E aí começa a haver ali o burburinho, a fofoca, o que será que está acontecendo? E João 4, verso 1 diz, os fariseus ouviram falar que o que Jesus estava fazendo, ouviram falar que Jesus estava batizando, preste atenção neste detalhe, mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas quem batizavam eram seus discípulos. Mas só o fato de Jesus estar presente na beira do rio, os discípulos deles fazendo a performance do batismo, vem essa palavrinha mágica. Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais. Numa outra localidade. O que acontece então nessa expressão, Jesus estava fazendo mais? É levantado pelo partido religioso da época, um dos mais acirrados do momento, um sentimento de concorrência. Como pode? Nós somos os originais. Nós somos os primeiros. Nós somos os discípulos de João, chamado assim o Batista. Ele que começou essa história, ele que disse que era a voz, ele que invocou a profecia de Isaías, ele que era o separado de Deus, ele que tinha um voto de separação, ele que é o menino milagre, porque os seus pais não podiam ter filhos e Deus deu este menino. Como pode haver isso? Há então uma vontade ali do partido dos fariseus de fazer uma manipulação daquilo que jamais pode ser manipulado. E o que jamais pode ser manipulado é a vontade de Deus, a palavra de Deus, o desejo de Deus. E essa concorrência, ela acontece até hoje. É triste dizer isso, mas há concorrência no meio da espiritualidade cristã em todos os meios. Eu lembro uma vez, meus irmãos, que fazia muitos anos que eu não falava com um amigo meu do coração. Sabe aquele amigo que você andou, comeu todos os quilos de sal possíveis, sofreu, viveu, experimentou, viajamos juntos. Gente, fizemos tudo, caminhamos. E o tempo passou, e eu fui para um país, ele foi para o outro, e um dia eu consigo o telefone, naquele momento ainda pré-internet, sabe? Que alguém falava que tinha o telefone do fulano, e você recebe aquilo como ouro, né? O contato do fulano de tal. E eu venho para o Brasil, pego o telefone, e falo, eu preciso ver o meu amigo. Hoje a gente fala o tempo inteiro um com o outro, não dá tempo nem de ter saudade, né? Mesmo quando está distante. Mas naquela época, você não tinha a possibilidade de ouvir a voz. E eu vou todo feliz, cheguei na minha casa, foi desse jeito, exatamente, não subam aqui no quarto, eu vou falar com o meu amigo, vou ligar para ele. Ligo, alô, fulano, ele é, cara, você, como é que você está? E eu todo eufórico, e vi que ele não estava tão eufórico. Mas eu fui falando, meu, quanto tempo que aconteceu na sua vida, olha, na minha aconteceu assim, assado, e na sua.
Não, eu estou muito bem agora, mas me conta, o que está acontecendo? Ele falou, não, mas me fale de você. Eu falei, cara, eu fui para a Inglaterra, depois do seminário, fiz isso, fui para Israel, comecei a contar pelas minhas histórias, estou casado, não tenho filhos ainda, mas estou seguindo na obra do Senhor, tal. Aí ele me para e fala assim, você quer saber o que aconteceu comigo? Eu falei, claro, me fale. Ele, agora realmente eu encontrei os caminhos do Senhor. Eu estou na igreja X, porque lá é o único lugar que há os caminhos do Senhor. Pô, o que você fala depois dessa? Quer dizer, então, que eu estou nos caminhos do capeta, porque só você está nos caminhos do Senhor, só a tua igreja dos caminhos do Senhor, então a minha não é? Se não é, e se não tem aí uma outra divindade, eu me ferrei e você está bem pra caramba. Nessa hora, eu já... Cara, mas como é que é? Não, é porque eu entendi que nessa igreja, que nessa organização, que nessa denominação, é onde realmente o Espírito está. Pô, não preciso de mais nada. Eu falei, cara, que Deus então te mantenha na tua santa paz, fique com Ele, um beijo, tchau. Concorrência. Falaram para ele, com certeza, doutrinaram ele, agora que você vem para cá, essa é a denominação do poder, da graça, da salvação, o resto nem primos são. Irmão, nem pensar, não, o resto é inimigo, o resto tem que ser convertido. É igual quando alguns chegam para você na sua porta, batem lá para fazer as supostas evangelizações, você fala assim, eu sou cristão. Não, mas você acha que você vai com Deus? Eu já acabei de falar que eu sou cristão. Não, mas você tem certeza que você vai para o céu? Eu acabei de falar que eu sou cristão, sou lavado pelo sangue de Jesus. Mas você tem certeza, meu irmão? Abre essa Bíblia em hebraico e vamos conversar então. Aquelas raivas que dá em você explode às vezes, né? Porque não adianta eu falar que eu sou de Cristo, que eu sou de Deus, não adianta. Essa concorrência continua instalada em denominações, no púlpito, e não percebe que Deus, que a verdade de Deus não pode ser manipulada, nem contida, nem colocada numa caixa, e ninguém dizer, é aqui que tem. Porque ela é plural, porque ela é um vento, um ar em movimento, porque ela atua aqui no nosso contexto como atua na igreja underground da China, como atua no continente africano, como atua em todos os lugares, como atua até no inferno, tentando resgatar pessoas. Mas os religiosos desta época, da época de hoje, de todas as épocas, sempre tentarão pegar motivos para mostrar uma concorrência que existe e que eles se sentem como vitoriosos. Então, nessa leitura, a vitória, a legitimidade estava somente nos discípulos de João. Fazendo, então, com essa palavra, a criação de um sentimento de hostilidade. Agora, presta atenção, hostilidade a quem? A hostilidade a Jesus. É hostilidade aos discípulos de Jesus que estavam batizando de um outro lado. Por isso que o texto nos diz, ele estava com seus discípulos na terra da Judéia, onde passou algum tempo, eles batizavam, João também batizava, João num lugar, ele num outro, e aí o texto nos fala sobre uma discussão diante desse momento de nós aqui, eles lá, nós aqui, e vem um fator aí, uma frase que é o seguinte, eles estavam discutindo, alguns dos discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. O que acontece? Na lei, meus irmãos, a água, a imersão, era usada para alguns ritos de purificação. Não é somente a água no Novo Testamento uma novidade para aqueles que vão ser imersos, batizados. No Antigo Testamento, na lei, nós temos a aplicação de água para, primeiramente, os sacerdotes. Lá na época do tabernáculo, para servirem no meio do deserto, eles tinham que lavar as suas mãos e seus pés. Se eles assim não fizessem, eles eram mortos antes de começar o serviço. Se alguém fosse detectado com alguma doença de pele, às vezes rotulada simplesmente como lepra, mas há umas variações dessas doenças de pele da época, ele tinha que passar por alguns ritos, e aí ele também teria que usar a água como purificação. A mulher no seu ciclo menstrual, a mulher no pós-parto também teria que passar por isso. Homem que tivesse a experiência da poluição noturna teria que passar também pela água.
E existia, então, antes de Cristo, 2 séculos mais ou menos antes de Cristo, uma comunidade chamada Comunidade de Qumran. Tem uma foto aí para mostrar para vocês e um mapa para você entender da onde e do que eu estou falando. Ali você tem o Mar Morto no sul de Israel e no topo do Mar Morto você tem ali a localização de Qumran. O que é Qumran? Qumran é onde foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. Ali habitava uma comunidade, essa comunidade ali saiu do centro religioso de Jerusalém, porque eles não mais acreditavam na suposta concorrência de que só aqui nós somos detentores de Deus, porque eles olhavam e não viam a presença de Deus ali. Então eles vão para o deserto, vão para aquela localização que é um deserto até os dias de hoje. A foto ao lado você vê a cor, a forma, é aquilo lá mesmo que você está vendo até os dias de hoje. E essa comunidade ali habitou, ali guardou os textos que liam, os textos da Bíblia. Passa para o próximo slide. Esses textos foram guardados em jarros como aquele que você vê, em pergaminhos enrolados dentro desses jarros, colocados em cavernas ali naquela região. E no ano de 1947, em outras palavras, um ano antes da independência do Estado moderno de Israel, que foi em 14 de maio de 1948, esses achados começam a sair da terra para o chão, para a vida. E começam a descobrir os textos do Antigo Testamento que essa comunidade lia e guardou esses textos. E esses textos ficaram lá por mais de 2000 anos, esperando o momento de ser encontrados. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque qualquer pessoa do mundo antigo, da época de Jesus, quando você falava então de banho de purificação, de batismo, quando chegou esse momento, tinham na cabeça o que eu disse, primeiro o uso da água nos ritos de purificação do corpo, da vida, da doença, da lepra, da menstruação, do pós-parto e assim por diante, e tinham na cabeça também e sabiam que lá nessa comunidade existia isso que você está vendo aí, ó. Existiam locais onde haviam os banhos de purificação. Aqueles que você vê rochas são os achados arqueológicos, onde se descia por um lado da escada, entrava na água e eram banhados, e subiam pelo outro lado da escada. E lá em Qumran, eles tinham que fazer isso 2 vezes por dia. Quando eles faziam isso, então? Eles faziam isso antes das refeições. Eles iam, tinham um banho, presta atenção, o banho aqui, a ideia não é simplesmente tirar a sujeira, era um banho de ritual, era um banho de purificar a si próprio para chegar na santidade do alimento. Alimento que quem deu? Na cabeça, na mente, na consciência deles, que Deus nos deu. Então nós vamos comer agora purificados, de roupas brancas, e durante a nossa refeição, lá em Qumran, ninguém conversava. Depois da comida, alguém podia dizer, eu peço permissão para falar algo, e se o líder da comunidade desse permissão, ele se levantava e trazia algum assunto ali para eles. Eu já tive algumas experiências de comer em pleno silêncio, juntos com os meus irmãos, aqui no mosteiro, aqui no São Bento, em São Paulo. É uma experiência maravilhosa você comer mudo. Já comeu mudo? Só abre a boca para comer, assim. Imagina você dentro de um salão com umas 40 pessoas e ninguém abre a boca para falar nada. E vem o cara com a salada, você faz assim para ele. Vem o cara com a carne, você faz assim para ele. E depois vem a sobremesa, você faz assim para ele. E depois você pega o suco, a água, ele vem mostrar a água, você faz assim para ele. Ele coloca para você beber. E aquele silêncio, nossa, quando acaba, parece que você fez uma viagem enorme. Parece que o almoço, que foram meia hora, parece que foram 2 horas, porque a gente gosta de falar, né? Tem gente que consegue, na hora do almoço, falar, teclar, mandar mensagem, responder um WhatsApp, tomar suco e água e sobremesa e tudo junto. Você imagina fazer sem nada disso. Assim era naquela comunidade. Então, quando surgiu esse assunto ali, estão reclamando que Jesus está batizando, de um lado. João Batista está batizando do outro. Os fariseus estão trazendo essa conversa. Há ali um personagem, um judeu, que vem falar sobre ritos de purificação. Tudo isso está envolvido ali na conversa. Agora, também é claro que pode ser que também esse judeu estava ali só perguntando somente sobre a possível diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E nós sabemos que eles eram os mesmos. Então nós temos aqui só nesse momento histórico, lei, purificação pós-sangue, purificação pós-doença, purificação antes da comida, banho de conversão
João Batista com o batismo de arrependimento e Jesus fazendo a mesma coisa. Tudo isso só nesse início do texto. E aí a conversa então fica muito rica com todos esses temas e vem as respostas. João então, entendendo ali a fala que provocava a concorrência, João ali entendendo que estava diante do Cordeiro de Deus que batizava do outro lado, responde à oposição ou aos criadores de problema. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João tem uma consciência tão linda de fé, ele tem uma consciência tão linda de separação, porque ele foi separado para uma missão, que ele entende que Deus, isso é o que ele quer dizer com o céu, que dá o presente, que dá algo, que é só Deus que pode dar. E quando Deus dá algo, ninguém pode interferir nisso. Ninguém vai mudar isso que Deus deu, pois Deus deu para uma missão. Só existe uma pessoa que pode ofuscar o que Deus deu, e essa pessoa, sabe quem é? Você e eu. Não o próximo. O próximo pode tentar, pode fazer o inferno, mas por que está batizando aqui, por que está batizando ali? Ele pode tentar, mas ele não tira aquilo que é dado do céu. A consciência de João não era, claro, a consciência dos seus seguidores. A consciência de João não é a consciência dos curiosos. Ele sabia que ele tinha um papel na chegada do reino de Deus. Ele era aquele que iria anunciar, ele foi a voz, como disse. Mas ele também entendeu que Deus deu para ele uma honra maravilhosa, a honra de batizar o Filho de Deus, de fazer um modelo para que todos os outros chamados de todas as épocas e lugares passassem por este mesmo caminho. João disse, olha, vocês não lembram, vocês são testemunhas que eu disse que eu não sou o Cristo, eu só fui enviado antes dele. E João vai tentando ali mostrar o que está acontecendo para esse povo. Gente, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Então, olha, eu sou aqui a noiva. Eu sou aqui aquele que está vindo, que veio para preparar e que está aqui a serviço. Eu me alegro de ouvir que Jesus está lá nesse comando de batismo. Esta é a minha alegria, esta é a minha plenitude. Eu que fui separado, que fui o filho do milagre, sim. Eu que entendi o chamado de Deus, tenho essa missão. Eu fui a primeira testemunha, eu fui aquele que Deus mostrou o caminho que esse viria para sofrer, para viver, para ensinar, para morrer, para ressuscitar. Então, gente, para não ficar dúvida alguma, João fala em alto e bom som, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, então, é aquele tipo de gente, quando você vai tentando promovê-lo para um pedestal que não é dele, ele fala, isso aqui não é para mim, me desculpa. Ele não é convencido por palanque, ele não é convencido por propostas, ele entende o seu papel, e o seu papel basta. Mesmo sendo o seu papel um papel de ir afundando para que o outro cresça. E ele conclui essa sua explicação. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Como quem é da terra, aquele que vem do céu está acima de todos. Gente, não adianta fazer então provocar concorrência, briga. Ele é do céu, eu sou da terra. O que ele faz vem de Deus para ele. O que eu faço vem de mim, vem para mim de Deus. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que olha para ele e o recebe, provoca a conexão da verdade de Deus na sua vida. E ele termina dizendo, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho, entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem
a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele termina numa baita exortação, então não tente jogar a concorrência em cima de mim, porque eu entendo que eu preciso diminuir, ele crescer. Ele recebeu do céu, ele faz a sua missão. Eu recebi do céu a minha e eu faço a minha missão. Como eu aplico isso na minha vida? Cada um de nós recebeu algo do céu. Você recebeu algo do céu, eu recebi algo do céu, a família de Deus na terra tem recebido algo do céu. Primeiramente, nós recebemos a revelação de Deus. Nós adquirimos essa revelação de alguma forma, através das nossas casas, dos nossos amigos, dos nossos contatos, dos nossos históricos, e nós então primeiramente nos tornamos discípulos dele. Aí, nos tornamos discípulos dele, começamos a segui-lo, a aprender, aí vem um desejo, eu quero expressar publicamente que ele é o meu Senhor. Aí eu começo a procurar, olha, eu quero ser batizado. Eu quero passar por essas águas, eu quero confessá-lo publicamente que ele é o meu Senhor. Aí eu começo a entender que eu sou parte da família de Deus na terra, que eu fui alcançado por ele na terra, e que ele colocou em mim, me deu também possibilidades, ele me colocou o dom, me deu habilidades, e eu começo a entender esses dons e essas habilidades como ferramentas, para que eu viva com significado, para que eu compartilhe aquilo que ele fez por mim. Em outras palavras, Deus vai dando para mim a consciência das minhas capacitações e que elas são ferramentas úteis para a minha expressão de vida por onde quer que eu vá andar. Eu começo a entender isso, então de discípulo, discípulo batizado, batizado, seguidor e proclamador, entendo os meus dons e começo a usar esses dons e crescer nesses dons. Em outras palavras, Deus nos presenteia com capacitações, essas capacitações eu devolvo para o meu próximo. E o que o céu me dá, e o que Deus me dá, e o que Deus te dá, é diferente. A revelação, o conhecimento, o discipulado, o caminho, a forma, tudo igual. Mas o que é a missão específica? Aquilo que ele deu para mim, não necessariamente é o que ele deu para você. A capacitação que eu possuo é minha, e a capacitação que você possui é sua. Isso não significa de maneira nenhuma que um é melhor do que o outro, somente é diferente. Faz parte da pluralidade, graças a Deus por isso. Imagina se a gente fosse tudo igual, seria terrível. João, então, tinha uma missão, ele recebeu de Deus algo. A missão era, vai João, seja separado, exorte, chame as pessoas para o arrependimento. Mas antes dele ter essa consciência, essa habilidade expandida, ele teve que ter, preste atenção, pais que olharam para ele e falaram, você é separado, porque assim quis Deus. Então nós não deixaremos você tocar, por exemplo, no fruto da vide. Nós não vamos permitir que você toque na uva, no suco, no vinho, não pise a uva no lagar, nós que vamos cuidar de você, porque como criança você não tem consciência. Você imagina chegar para uma criança e dizer assim, o lugar mais legal da cidade é onde pisa lá na uva, né? Só que você nunca vai poder ir lá. Porque se porventura você for lá e um infeliz chegar para você com um copo de suco derramar na sua roupa, você vai ficar contaminado, você não pode, você é um nazireu. Mais que isso. Querido Joãozinho, eu sei que todo mundo corta o cabelo, tem cabelo tigelinha, cabelo arrepiado, cabelo de todos os jeitos, mas você, o seu cabelo, a sua barba, ninguém vai tocar, você é um separado de Deus. Nós não sabemos exatamente quando foi que Zacarias determinou que isso acontecesse, mas esse é o fato, um nazireu não pode ter navalha sobre a sua cabeça. Quem é que fez isso inicialmente? Seus pais. E isso foi criando esse João que foi entendendo a sua missão, a sua separação. E um belo dia ele falou, sim, é comigo. Sim, eu aceito. Sim, eu vou. Gente, se Jesus é descrito na Bíblia como aquele que teve que aprender obediência, e ele era Jesus, imagina João, imagine você, imagine eu. Então ele vai com essa missão, primeiramente cuidada pelos pais, que nos formam a um certo nível. Qual foi o nível que o seu pai e sua mãe te formou?
Até onde o seu pai e a tua mãe te levou, ou os seus cuidadores, porque alguns foram cuidados, não por pai, não por mãe, mas por avós, por tios, e cada um tem uma história na sua vida. Mas até onde eles te levaram, até onde eles te capacitaram, até onde eles imprimiram algumas marcas, e essas marcas se tornaram em ferramentas positivas, ou em manifestações negativas, que eu quero, na verdade, me esquecer, porque não foram legais, e isso também é real. Isso também é real. Mas o fato é que eu tenho a singularidade do que sou, que foi formada de uma primeira forma, de um primeiro momento, por aquilo que meus pais permitiram que acontecessem comigo, com aquilo que eu adquiri na minha vida, na minha estrada, e depois que me encontrei com Deus, daquilo que vi. E percebi que se a minha história foi muito negativa, Deus pode transformar essa negatividade histórica em positivo, em vida abundante. Ele nos transforma, Ele nos dá um novo caminho. E nesse novo caminho Ele me dá esse papel. E Ele me dá do céu o que eu preciso executar, se eu aceitar. João, então, pega tudo isso, ele vive, ele faz, mas ele também é um ser humano que tem dúvidas. Quando ele estava preso, ele demonstra essa dúvida, ele fala, caramba, eu fui chamado para fazer tudo isso e agora estou aqui preso? Será que é verdade esse Jesus? Jesus manda lá recado, não, olha, está tudo acontecendo, os milagres estão acontecendo, João, valeu a pena. Mas qual era o papel final de João? Depois de ter feito tudo o que fez, ele acaba preso e com a sua cabeça numa bandeja, decapitado. Ele recebeu do céu o que foi dado pelos céus, o que Deus deu para ele, e ele cumpriu o seu papel. É nessa hora que você fala, eu quero algo do céu? Não quero, não. O quê? O cara fez tudo isso e terminou com a cabeça decapitada, terminou sem cabeça. Terminou sem cabeça. E eu te pergunto, como pode acontecer isso? Quando nós conhecemos a Cristo em intimidade e entendemos que o que Ele tem para nós, começa a vir um conhecimento maior, e Ele sabe até onde nós iremos chegar, Ele sabe até onde você irá chegar. Ele sabe até onde a sua estrutura consegue se manter em pé, e Ele sabe até onde Ele precisa te pegar, afundando no mar da Galileia e falar, vem aqui, meu, você está faltando fé um pouquinho, mas você chega lá. Ele sabe até onde nos levar. E Ele, quando nós começamos a entendê-lo, nós entendemos que não há uma outra vida que eu possa querer sem Ele. Mesmo com as dificuldades que ela vá e há de me trazer. Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Ninguém compra o que Deus pode dar. O que Deus nos dá é graça. Ninguém consegue comprar, negociar com esse Deus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então, escute isso, recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. João recebeu dos céus um chamado, um caminho, uma missão para ser cumprida, cumpriu a sua vocação, encarou as adversidades, as dúvidas, a prisão, encarou tudo e não renunciou à sua fé, porque ele sabia que essa era a vocação, o chamado, o caminho para ele. Nós também fomos alcançados por Deus, na singularidade das nossas histórias, naquilo que nos tornamos e temos nos tornados. Os nossos pais tiveram a sua contribuição, mas agora cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, discernir o que o céu te deu. Bem no susto e bem rápido. Fale para quem está do seu lado, o que foi que Deus te deu? É para te pegar assim, na surpresa, você fica sem palavras. Se ele não responder porque ele está dormindo, o que Deus te deu? O que Deus te deu? O que Deus colocou na sua vida?
O que Ele deu para você em especial? O que Ele colocou para você fazer? O que Ele tem colocado como desejo para você realizar? Quais são os seus dons? Que você fala, uau, isso vem de Deus. E quais são as habilidades que você desenvolveu a partir do encontrar-se com alguma coisa? E aquilo começou a crescer, crescer e crescer. O que os céus têm te dado, o que os céus já te deu. Abre essa noite a tua bagagem, olha para dentro dela o que tem lá dentro, o que Deus já deixou você ver, o que Deus já deixou vir você experimentar, o que Deus deixou na sua vida passar por ela, o que você enfrentou. Percebam essas bagagens e use essa bagagem para deixar uma pegada na terra, entendendo que aquilo que veio do céu para você, veio por um propósito. Não veio para você dizer, como eu sou um cara legal que tenho isso, aquilo, outro. Não, veio para você realizar algo. Agora não fique olhando para o que ainda não veio, dizendo, tem isso aqui, tem aquilo. Quando a gente abre a nossa bagagem, a gente encontra um monte de fontes, um monte de exemplos, um monte de lembranças, mas às vezes eu fico, mas ainda está faltando aquilo outro. Então eu fecho a bagagem, dou um nó, boto nas costas, falo, continuo carregando, mas eu não vou fazer nada, porque ainda não chegou, não atingi tudo o que eu quero. Errado. Quando João estava solto, ele batizava. Quando ele estava preso, ele pensava e falava. Ele refletia e mantinha. Quando ele perdeu a cabeça, ele nada mais pôde fazer. O que nos mostra isso? Há uma chance, um momento, uma estação, onde eu posso realizar. Então eu não fico esperando o amanhã, diante daquilo que talvez eu tenha, e então eu possa realizar. Olhe para o que o céu já te deu, e você vai perceber que já tem o suficiente para escrever uma história como discípulo do Senhor. Só peça para Ele, caso esteja faltando coragem. Senhor, dê-me coragem. Senhor, dê-me fé. Porque nos encontros de Jesus com os seres humanos, nos encontros de Jesus onde a graça dele acontecia, ele pegava pessoas e em um encontro fazia aquela pessoa, de uma pessoa opressa, castigada, presa, em uma pessoa liberta, curada e com a missão de vai e anuncie. Por isso que aquele cego dizia, eu não sei nem quem ele é direito, o que eu sei é que agora eu vejo. Já tem algo na bagagem. Qual que é o novo na bagagem? Eu tenho algo para contar que Ele fez. Se você tem pelo menos um item para contar o que Deus fez, você já recebeu algo dos céus. E se você já recebeu algo dos céus, você precisa abrir a sua boca para manifestar em ações o que o céu, o que Ele te deu. Vamos ficar em pé. Senhor, não nos permita ser uma geração que se acomoda em só receber. Não nos permita, Senhor, ser uma geração de pessoas que ficam frias, porque na falta de um item comprometem todos os outros, muitos, incontáveis itens de bênçãos que o Senhor tem nos dado na vida. Ajude-nos, Senhor, a entender que o que o Senhor dá e deu para cada um de nós é individual, é para que seja executada, cumprida uma missão de influência positiva, jamais de concorrência, Senhor, mas de serviço àquele que nos serviu primeiro. Então, Senhor, abre a nossa sensibilidade essa noite para enxergarmos quantas coisas lindas o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor, também carregamos dificuldades na nossa bagagem, mas carregamos mais bênçãos. O Senhor cuida dos seus, e essa é uma verdade, que iniciamos esse culto cantando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então levante esta noite, Senhor, consciências entre nós e Ti, consciências que nos falam, o Senhor me deu isso, então Senhor, deixe eu utilizar isso que o Senhor me deu para cumprir o meu papel na terra.
nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, nesta quaresma, Senhor, ajude-nos a celebrar o que o Senhor tem nos dado, com o uso do que o Senhor tem nos dado, para o louvor da sua glória, e que haja ação que manifeste o entendimento. É o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia.